Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Enquanto você vai abrindo, nós vamos ler Lucas capítulo 7, do verso 11 até o verso 17. Eu quero apresentar um outro Lucas aqui. A gente sempre está recebendo pessoas novas e eu quero só tornar isso oficial. Uma conversa que eu tive com o Lucas e eles se tornam membros da nossa igreja a partir do mês de setembro. Então eu queria só que ficasse em pé, Lucas, por gentileza. O Lucas, a Patrícia, Solange, Fernando e Tainara estão aí. Então essa bela família hoje passam a ser parte também da nossa igreja IPR da Vila Feliz. Obrigado pelo privilégio de poder pastorear vocês, de ajudar vocês na caminhada cristã. Que Deus abençoe a vida de vocês e que esse lugar seja uma família para vocês na caminhada, tá bom? Obrigado pela confiança e por estar aqui. No final, vocês podem dar um abraço nesse pessoal tão bonito que agora já é parte da nossa igreja. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessa família. Amém. Pode assentar-se. Obrigado. Agora vamos para o Evangelho de Lucas, né? Eu não pensei nessa mensagem por causa do acontecimento de ontem, né? Eu estava inclinado no começo da semana a falar sobre a experiência de Moisés na sarça. Comecei a refletir sobre aquilo, a orar. Mas na quinta-feira os meus olhos se voltaram para esse texto e eu pensei em pregar na outra semana, né? Porque a gente tem muita mensagem que será pregada. E eu falei, vou falar sobre Moisés domingo e na próxima, mas aí alguma coisa, acredito que é o próprio Deus, me jogou e me inclinou a pensar nesse texto e a pregar sobre ele. E diante da realidade que a gente está vivendo de ontem para hoje, de duas mães que perdem os seus filhos, eu acho que é bem significativo um texto como esse, diante da tragédia que tomou conta da cidade por causa de dois garotos. Diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Nada é mais doloroso do que a morte. Nada. Você pode até achar que não, até você experimentá-la de uma maneira bem profunda. Até você entender o vazio que ela traz quando alguém muito próximo a você se vai. Aquela pessoa, um pai, uma mãe, um avô, às vezes causa alguns aspectos no coração de um neto, mas não chega a ser uma pancada tão forte. Um dia alguém disse que os avós servem para mostrar também para os netos que a morte é doce, que é uma partida um pouco mais suave. Então esse é um papel dos avós diante das crianças dos seus netos. Agora existe alguma coisa que intensifica essa dor.
Se a morte pode ser a coisa mais dolorosa da vida, a morte de um filho é a coisa mais dolorosa ainda. Eu já disse aqui da experiência com a tia Vera, uma mulher, que é esposa do pastor Lauro, quando eu sepultava a minha mãe, disse para ela, como dói, né, tia Vera? Ela falou bem assim, mas eu já sepultei a minha mãe e uma filha. Eu quero lhe dizer que a dor de sepultar um filho é imensamente maior do que sepultar um pai. E eu quero ler, baseado nisso, depoimento de uma mãe, desses meninos que se foram, que ela colocou na rede social. E ela diz o seguinte: Deus deu, Deus o tirou. Você, meu filho, você era um filho maravilhoso. Obrigada por todos os momentos de felicidades que você me deu. Obrigada por ter me dado a honra de ser sua mãe. Te manterei vivo dentro de mim enquanto eu viver. E quando me for, sei que te encontrarei me esperando, filho. Eu não tenho nem um remorso sequer, pois fiz tudo o que estava ao meu alcance para te criar. E olhe por nós aí do céu. Que Deus conforte o coração dos seus irmãos e seus avós, e a mim também, filho. Você sabe, a mãe chora, não com os olhos, mas sim com o coração. Eu li isso daqui para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo no Evangelho de Lucas. Porque tem hora que a gente, por saber o final da história, a gente lê de uma maneira muito insensível o texto do Evangelho. Ao mesmo tempo que eu tenho um texto relatando uma mãe conduzindo seu filho ao cemitério, eu também leio o relato de uma mãe que perde o seu filho no dia de ontem. E aqui está a dor mais intensa. Mais do que isso, a dor na vida dessa viúva se torna um processo de intensificar também a dor social. Ela é viúva. E dentro do contexto judaico, ela agora deve viver a partir de uma solidariedade, da compaixão social, de um olhar piedoso das pessoas à sua volta. Havia um entendimento que a morte poderia ser um castigo divino, e a gente tem hora que pensa assim. Eu me lembro que tive que trabalhar o coração do meu pai para que ele pudesse entender a morte da minha mãe não como um castigo para ele. Um dia eu tive uma conversa longa com ele, quando ele me falou, será que eu fui um homem muito ruim e Deus de alguma forma está me castigando? Não me deixando ter mais sua mãe? Então havia uma interpretação da morte como um castigo. Você vai ver Ruth dizendo isso no seu primeiro capítulo, no verso 20, quando ela fala, Mara, falando do retrato da sua alma, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ou seja, ela está vivendo sepultamentos um atrás do outro, sepultou o esposo, os 2 filhos, e ela olha para o alto e diz, o Senhor amargou a minha alma. Você vai ver na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, verso 5, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia, mostrando uma caminhada dura, difícil, que se estabelece a partir do contexto cultural para uma mulher viúva. Então, o problema também é social. Quando você vê no livro de Jó, capítulo 24, verso 3, quando falando da perversidade das pessoas que cercavam as viúvas, ele diz, levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi. Ou seja, é um estágio vulnerável. É alguém que está
precisando ser cuidada a partir de um olhar piedoso, de gente carregada de compaixão. E isso não é tão simples diante de uma realidade de um mundo caído, com corações tomados de uma natureza maligna e perversa. Então essa mulher está experimentando de uma dor difícil, dupla, a morte e a morte de um filho. Isso ofende, isso faz a gente olhar para o alto e perguntar se tem alguma coisa de errado com a gente. Ao mesmo tempo que a gente vai ver em Jesus um novo jeito da morte se apresentar a partir de uma história como essa. Porque além de ver a morte como um castigo, eles também interpretavam a morte prematura como algo que Deus estabelecia para que, de alguma forma, ele se manifestasse como uma ira ou como uma coisa mais intensa. A morte de um jovem era algo que fazia as pessoas olhar para o alto e dizer: mas como pode um negócio desse? Se você olhar para o Salmo 55, verso 23, quando está falando de um juízo divino, e a sentença é: não chegarão à metade dos seus dias. Ou seja, haverá um juízo divino, um decreto de Deus, e a sentença é que a pessoa não chegará à metade dos seus dias. Então a morte é interpretada como um castigo e uma sentença. No Salmo 122, quando o salmista está falando da sua breve vida, quando ele está dizendo que foi bom que Deus o parou, e está dizendo que Deus tem uma eternidade para ser Deus, e ele tem uma vida para ser gente, ele diz o seguinte no verso 24: não me leves na metade de minha vida. Mostrando mais uma vez a interpretação da morte prematura como se fosse um decreto, uma sentença de Deus sobre a casa de alguém, sobre a vida de alguém. A viúva que se encontra com Elias, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 18, olha o que ela diz ao profeta, quando ele chega na casa dela diante da morte do seu filho: ó homem de Deus, vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. A morte como uma sentença de Deus para a gente que morre prematuramente. Mas aí em Jesus, num encontro como esse, a gente está percebendo um novo jeito de interpretar acontecimentos trágicos como esse. Você percebe uma conspiração de graça e amor envolvendo a história. Você já teve a oportunidade de ver algum filme sobre Jesus? Você vai ver o relato, ou essa cena, uma cena extremamente silenciosa. Não há uma palavra de Jesus, ele chega, encontra-se com essa multidão, vai até o menino, fala com a morte, não fala com a mãe, e depois de tudo isso, ele, como se estivesse empurrando o garoto, e ele sai silenciosamente, cumprindo a sua jornada. Em Jesus, a gente percebe uma conspiração do amor e da graça de Deus diante da dor humana. Em Jesus, a gente começa a ver dor não como sentença, castigo de Deus simplesmente, mas a gente consegue ver graça, amor, consolo, conforto de Deus diante dos dramas da vida. Jesus faz a gente enxergar acontecimentos como esse com óculos diferentes. A gente consegue ver marcas da graça. A gente consegue ver a silenciosa compaixão de Jesus. Para que você possa ter uma ideia, quando eu estou falando de conspiração, se você olhar para o primeiro verso do capítulo 7, a geografia dele é Cafarnaum. E ele se encontra em Naim. São 50 quilômetros.
São 2 dias de viagem. Não é um negócio que ele fala, estou saindo daqui, chego ali, que ele marca, não. Existe uma conspiração divina. A possibilidade do encontro, das agendas se cruzarem, dos eventos serem marcados por esse momento de cruzamento. Isso daqui não acontece dentro da cidade, acontece na periferia, porque as pessoas eram sepultadas para fora da cidade, no entendimento que os mortos deveriam ficar para fora. Enquanto os vivos viviam na cidade, os mortos ficavam num ambiente afastado. Eles entendiam, tinha alguma coisa não muito bem elaborada ainda no entendimento deles. Mas você percebe esse roteiro acontecendo no instante que o menino sai a caminho do cemitério. A possibilidade disso acontecer, humanamente falando, é mínima. São 50 quilômetros de separação. Não é uma viagem que se faz rapidamente. É uma viagem que está fazendo, caminhando, com a possibilidade de novas agendas cruzarem o caminho do mestre, porque isso está acontecendo o tempo todo. Ele sai a caminho de um lugar, a caminho, você percebe o tempo todo o evangelho relatando a marcha de Jesus, uma jornada a caminho dele, a caminho dele, ele está o tempo todo em movimento. Você percebe que ele acorda e ele está a caminho, andando, cruzando gente. Então é uma conspiração amorosa de Deus. O mais interessante é que também Lucas conta isso, nos mostrando a natureza divina. Porque no verso 14 ele fala com a morte. Quem fala com a morte? Quem pode falar com a morte e a morte ouvir? Isso é Deus, que se fez gente. A gente, na nossa imensa dor, no momento de partida, a gente fala com quem morreu, como se ele pudesse ouvir. Inúmeras cenas eu já vi, gente à beira do caixão, pai, mãe, gente que está ali, a pessoa fica ali como se estivesse falando, por que você se foi? Você está bonito, há elogios, mas aquela coisa está falando, mas não consegue falar com a morte. Agora Jesus chega e fala, não com a mãe, ele não fala com ninguém que está ao redor, mas ele fala com um morto, ou melhor, ele fala com a morte. E a morte o escuta, porque ele é o Senhor da vida. A morte não tem poder sobre a sua caminhada, sobre as suas palavras. Ele tem um poder para além da morte. Ele é aquele que vence a morte. Agora, o que isso tem a ver com a gente? Que essa história que começa com lágrimas e dor tem a ver com a sua vida. Porque essa jornada em direção ao cemitério pode nos ensinar numa noite como essa. Primeiro, que todo mundo carrega sofrimento no seu coração. Que todo mundo, de alguma forma, carrega dores incalculáveis e profundas. Dores ocultas, sofrimentos guardados e alguns sofrimentos históricos que têm a ver com a infância, têm a ver com relação não resolvida com o pai, com a mãe. Acontecimentos duros no coração. Todo mundo tem isso. E a gente não pode dizer que essa pessoa não tem uma vida tão sofrida quanto a minha. Ninguém tem o direito de invadir esse ambiente secreto da dor de cada coração. A dor de cada um é a dor de cada um e deve ser respeitada. Tem hora que é a morte prematura, inesperada. Eu me espanto com as histórias de dores que a gente escuta dentro da caminhada pastoral.
Eu encontro vocês aqui e parece que vocês estão tão bem resolvidos. Vocês estão arrumados, o sorriso é fácil. Vocês são carinhosos. Vocês estão tão bem. Mas com algumas pessoas a gente tem a oportunidade de sentar para tomar um café, para comer uma refeição, e aí nesse momento as pessoas têm a liberdade de contar sobre a sua vida. E quando eu termino de ouvir a história, eu percebo o quão sofrimento a igreja junta em um só momento nos seus cultos. Quantas dores estão espalhadas numa comunidade como essa. Filhos esquecidos, divórcios que foram uma realidade, gente viúva que sai daqui, encontra, se sente bem, mas a hora que abre a porta da sua casa está sozinha. E aquilo incomoda. Não tem ninguém para esquentar o almoço de domingo, para bater um papo. Quantas dores não estão aqui numa comunidade como essa? De vez em quando eu prego aqui sobre família e a hora que eu saio daqui eu falo, eu errei um bocado hoje à noite lá no púlpito, pensando com a minha própria consciência, porque tem hora que eu fico pregando para famílias aparentemente ideal, de uma mulher, um homem e um filho, uma filha. Mas é uma comunidade de gente divorciada. E alguns dizem que o divórcio é como um luto. A dor, a elaboração de um divórcio é como se fosse elaborar um luto. Falo com gente que perdeu o esposo, perdeu a esposa, e eu fico aqui dizendo, e aí a pessoa pode estar me ouvindo dizendo, mas o que isso tem a ver comigo? Na hora que eu prego sobre filhos, e parece que todas as crianças dessa igreja têm um pai e uma mãe que o ama profundamente, que o beija, que está com ele, sentado. Mas eu tenho crianças aí que está sendo criado com a avó. Crianças que sofreram abusos, que foram machucados no seu coração. Todo mundo carrega um sofrimento dentro de si. Essa mulher é o símbolo de todo ser humano enquanto vive. Quem sabe você vê eu com a minha família aqui, parece que está tudo ajustado, não é? Se eu tirar uma foto, a Ela ao meu lado, o Felipe, o Henrique, pedir para todo mundo sorrir, colocar ali, é o retrato da família perfeita, bonitinha, decorada, os menininhos bem criados. Está tudo certo. Mas e as dores da vida que já pegaram? Aqui tem um homem que diariamente lida com uma dor física intensa. Aos 17 anos quase perdeu a perna, só não perdeu por um milagre, mas vive todos os dias tendo que lidar com a dor no seu físico. Se você olhar uma foto dessa família, você não vai perceber que eles não conheceram os avós. Está tudo perfeito. Eu me lembro do Felipe, com 2, 3 anos, a gente tocava no assunto de mãe, a gente estava no carro, e mãe para cá, mãe para lá, ele falou, papai, o senhor não tem uma mãe? Eu falei, não tem, meu filho, mamãe já está com Deus. Eu falei, fica tranquilo, vou comprar uma para você. Resolveu minha parada. Vou comprar uma para você. Não é? A cabeça dele, achando que tudo se resolve assim. Lembro, você olha para ele sorrindo, mas tem uma história de dor no coração dele. Eu me lembro que foi lá
na igreja que meu pai foi sepultado, eu cheguei 6 da manhã, parei o carro na frente, fiquei alguns minutos criando força para me levantar. E aí levantei, eu peguei no colo, a hora que eu entrei na porta, o Felipe teve a oportunidade de conhecer o avô. Não tinha ninguém que amava mais os netos no mundo que meu pai. E a hora que ele entra na porta, 5 anos, ele olha para frente, ele abaixa aqui e começa a chorar no ombro. Todo mundo carrega uma dor. Todo mundo carrega um sofrimento. A gente precisa lidar com a igreja a partir desse entendimento. Eu sei que você tem dores aí. Problemas históricos de infância. Jesus, essa conspiração é para que o seu amor e a sua graça se encontrem com as nossas dores, com as nossas lágrimas. A segunda coisa que essa história nos ensina é que todo mundo tem o direito de chorar. Ele chega e fala para ela, não chores, mas é mais ou menos dizendo, eu entendo o seu choro. Não é essa palavra que tem como implicação a proibição das lágrimas, mas é uma palavra de alguém que chega dizendo, eu sou capaz de enxugar o que rola pelo seu rosto. A palavra dele, não chores, não tem como finalidade impedir as lágrimas, mas tem como finalidade se apresentar como consolo para quem chora. E todo mundo tem o direito de chorar. Em um artigo na revista super interessante, olha o que diz sobre o choro. A média do choro emocional entre os jovens universitários foi de aproximadamente 3 vezes por semana para as garotas e 2 vezes para os rapazes. Sim, eles choram 3 e 2 vezes por semana. Mesmo que seja às escondidas. Chora-se mais às sextas-feiras e aos sábados. Porque são os dias em que as relações interpessoais se intensificam. A choradeira também é mais comum à noite, quando as pessoas saem do trabalho, encontram a família, veem os namorados e mergulham em sua vida pessoal. Choro é um negócio que a gente faz caladinho, né? Vira do lado. Tem hora que a esposa chora e nem o esposo vê. Ou tem hora que não tem ninguém para ver, né? Não tem ninguém em casa. Tem hora que a gente chora no banheiro para já misturar e já dá uma lavada geral, faz de conta que caiu um sabonete no olho, um shampoo. No meu caso já não tem como falar de shampoo, é sabonete. Para ver se dá uma misturada e se o olho estiver vermelho, fala, não, é o shampoo. É o sabonete. A gente chora porque alguém se vai, mas chora também porque alguém chega. Quantas mães desesperadas porque não estão conseguindo lidar com a maternidade e chora. Todo mundo tem o direito de chorar. Pela própria vida, pelos acontecimentos. Esse ambiente secreto das lágrimas. Que logo quando elas vêm a gente esconde, não é? A gente baixa a cabeça, a gente olha para o lado, a gente vai, procura um banheiro. Todo mundo tem o direito de chorar. Todo mundo tem o direito de derramar suas lágrimas. Eu me lembro que logo depois que minha mãe foi sepultada, todos os dias eu ligava para o meu pai, era uma agenda de encontro que eu tinha com ele, porque eu sabia que à noite, para ele, esse momento aqui
da madrugada, da noite, da solidão, de chegar em casa e tudo vazio, era muito difícil. E muitas vezes eu ligava e estava um barulho em casa. Tinha uma televisão no quarto dele, uma televisão na cozinha e tinha uma televisão na sala. E ele ligava às 3 de uma vez, alto. Um dia eu liguei, o que é isso? Ele falou, isso não é para eu imaginar que está cheio de gente esse lugar. Para ter barulho. Para ter alguma coisa, porque o silêncio atormenta. Todo mundo tem o direito de chorar. A terceira verdade está no verso 13, quando ele se compadece dessa mulher e consola essa mulher. Todo mundo precisa de consolo. Todo mundo precisa de um alívio para a sua dor. Todo mundo precisa desses encontros consoladores, encorajadores para a nossa vida. O que Jesus nos mostra nesse texto é isso. A gente precisa ser consolado, encorajado. A gente precisa desses encontros com Ele, mas é encontro também com gente que consola a gente. Aquele desejo de chegar perto de alguém, poder falar, porque é no consolo que a gente consegue encontrar as forças para prosseguir. A dureza da vida, os massacres no coração, as perdas incalculáveis, elas são resolvidas a partir dos encontros de consolo. Um dia eu preguei aqui, quando Paulo está falando da chegada de Tito para a igreja de Corinto, na segunda carta, no capítulo 7, no verso 6, quando ele fala que eles foram encorajados com a chegada de Tito. Estavam desanimados com as lutas, o coração apertado, precisando de consolo, de coragem. De repente Tito chega lá, bate na porta, entra. A hora que Paulo encontra com Tito, fala, que coisa boa. A gente precisa de consolo e a gente precisa consolar. Paulo vai nos dizendo que o sofrimento que nos lança para o consolo tem uma finalidade de ser um ambiente formador de consoladores. Porque eu sofro para ser consolado, e quando eu sou consolado, que eu me torno um consolador. Gente que alivia a dor. A igreja como essa comunidade de gente consolada que consola. A igreja não pode ser esse ambiente onde isso não existe. Tem hora que a comunidade cristã em muitos lugares tem se tornado um ambiente de profunda opressão, de colocar um peso e de trazer um fardo sobre a vida das pessoas, incalculável. Jesus cruza a história da mulher e a consola profundamente. Para a gente orar, todo mundo tem uma história de sofrimento e dor no coração. Todo mundo tem o direito de chorar. Todo mundo precisa de um consolo na vida. Mas todo mundo precisa de encontros significativos de amor. No verso 15, depois dele falar com a morte o responder, e a morte o obedecer, o menino se senta, passou a falar, e Jesus joga o garoto nos braços da mãe. Todo mundo precisa de encontros significativos de amor. Todo mundo precisa abraçar e ser abraçado. Todo mundo precisa amar e ser amado. Todo mundo precisa de graça, ao mesmo tempo, agir com graça e receber graça.
Todo mundo precisa de gente com lugar no coração. Os encontros significativos de amor. As pessoas que a gente abraça de maneira apertada. Como esses encontros fazem falta na vida. Como o distanciamento desses encontros afetivos podem prejudicar. Ele está devolvendo a vida para a mulher. A morte do garoto é a morte da própria mãe, a desistência dela. É o desejo de não viver mais, não é porque outra coisa, por outro motivo, a não ser esse, que o filho já não existe. Quando a morte significativa de alguém significativo tira da gente o desejo de viver. E aí vem Jesus e faz com que esse encontro aconteça. É uma devolução para a presença, para o encontro real. Se Jesus, neste lugar, falasse, eu vou te dar um abraço, mas você prefere o meu ou do seu filho, o que você acha que essa mãe diria? O que você acha que ela gostaria de receber se ele fizesse a pergunta, eu estou aqui paradinho e eu quero te dar um abraço, mas eu também posso fazer com que o seu filho te abrace. Você quer o abraço de quem? Porque o toque da vida na gente faz com que a gente comece a abraçar e ser abraçado. E a gente se torne consolo a partir do que ele faz na gente. Jesus começa a abraçar a partir da obra dele realizada na gente, produzindo vida. A vida de Deus nos toma para que a gente se torne abraço de Deus para o mundo. Para que a gente preencha esses buracos afetivos na história de pessoas. Quem sabe você não perdeu o filho, mas ele está pedindo um abraço. Você não perdeu a esposa, mas a vida precisa de encontros afetivos, de abraço, de ternura, de carinho. E sabe, eu prego para a gente nessa noite, que está deixando de abraçar enquanto pode abraçar. Davi me ensina uma grande lição quando ele grita por Absalão depois de vê-lo morto. Ele fica um tempo em silêncio, ele não encontra esse garoto, ele não olha nos olhos desse menino. Ele não confronta, ele não denuncia os erros, ele se afasta, o menino está vivendo longe. Mas quando o menino morre, ele começa a dizer, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Só que ele grita na hora errada, porque o menino já não escuta. A gente precisa dizer as coisas para as pessoas enquanto elas estão vivas e escutando. A gente tem que abraçar enquanto o abraço é devolvido. A gente tem que falar enquanto os ouvidos estão abertos. A gente tem que olhar enquanto os olhos estão percebendo quem está diante de si. Todo mundo precisa desses encontros significativos de amor. Ninguém consegue viver sem isso. Então, mulher, abrace seu menino. E menino, abrace a sua mãe. Porque o toque do amor de Deus faz com que a vida de Deus, caindo em nosso coração, nos levante para que a gente possa abraçar e ser abraçado. Todo mundo precisa disso. Todo mundo carrega uma dor no coração. Todo mundo tem o direito de chorar. Todo mundo precisa de um consolo. E todo mundo precisa de encontros significativos de amor.
para ser pleno. E nesses encontros a gente volta a sorrir. São nesses encontros que a gente volta a celebrar a vida. São nesses encontros que os espaços vão sendo preenchidos. São nesses encontros pela vida e nesses abraços que eu vou sendo abraçado como filho diante da mãe que se foi. São nesses encontros e nesses abraços, homens mais velhos, que o meu pai é lembrado. Um velhinho, que eu chamo de meu bom velhinho, o nome dele é Jaziel Botelho, um amigo. Tem a idade do meu pai. Ele mora em São Paulo e todas as vezes que eu encontro eu falo, me dá aquele abraço que o meu pai me dava, e eu vou dar o abraço que eu dava no meu pai, porque você é como se eu estivesse abraçando, é a mesma idade, mesma altura, o corpo é parecido, então. E aquilo enche o meu coração, ele me abraça, fala, agora ele já fala, vem cá que eu vou te dar o abraço que o teu pai te dava. E ele é alguém que enche minha boca de rir, alegra o meu coração. São nesses abraços que vamos sendo preenchidos, nos vazios de afeto que vão ficando pela vida. Todo mundo precisa disso. Abrace as pessoas durante essa semana. Quem que você vai abraçar? Para quem que você vai ligar, que há muito tempo que você não liga e vai dizer que você está com saudade? Para quem que você vai dizer que você ama? Você vai sair daqui com uma licença, você vai ter que fazer isso. Pelo menos umas 3, 4 pessoas na semana aí. Para que você possa fazer bem para a sua alma. Fazer bem para o seu coração. Tá bom?